Bom dia segundo ano. Hoje a gente vai iniciar o capítulo 2 do livro de vocês, Indústria e Espaço Geográfico, tá? Eu vou trabalhar em duas aulas esse capítulo. Hoje é a aula 1, da página 34 a 38 do livro de vocês. Então a gente vai falar um pouco da indústria, do surgimento da indústria e como essa indústria altera o espaço geográfico, ok? Então, gente, a primeira definição de indústria, né? Seria indústria é toda atividade humana que, através do trabalho, transforma a matéria-prima em um outro produto que será comercializado. E esse produto, normalmente, ele tem o que? Um valor agregado, ou seja, ele tem um valor para poder ser comercializado. Lembrando que, falando do histórico, a indústria ela surge no século XVIII, na Inglaterra, que é quando eu tenho aí a primeira revolução industrial. Mais na frente a gente tem uma segunda revolução industrial, que é quando eu incluo os Estados Unidos, Japão e uma grande parte da Europa. Uma terceira revolução industrial, mais ou menos aí na década de 50, onde eu incluo países subdesenvolvidos. E eu tenho aí mais ou menos nos anos 2000, né, 2015 mais ou menos aí, eu já tenho uma quarta revolução industrial. Pouco falada nos livros, mas hoje eu vou me ater à primeira revolução, ok? Galera, quais eram as principais características aí dessa primeira revolução? Eu tinha máquinas que eram movidas a energia, essa energia a princípio era a queima do carvão mineral, tá? Então como é que eu gerava essa energia? Através da queima do carvão mineral. Posteriormente eu tenho a eletricidade e eu tenho o petróleo. A ideia era trabalhar com a produção em série, né? Ou seja, eu tinha uma maneira padronizada de fazer a fabricação dos produtos e eu teria que fazer essa produção de uma forma rápida e em grande escala. Então a ideia era produzir muito, para poder vender. A gente chamava isso de uma produção em série, eu chamava isso de Fordismo. Mais na frente, mais ou menos na década de 70, eu tenho um outro instrumento que a gente vai chamar de Toyotismo, mas em outro momento a gente fala isso na aula, tá bom? Então, galera, falando um pouco do histórico aí, é claro que a Revolução Industrial, ela trouxe profundas transformações, principalmente na Inglaterra, principalmente no Reino Unido, onde eu comecei a fazer esse processo, né? Então, eu tenho uma grande mudança, né? O país passa por grandes transformações, eu tenho uma área urbana, muitas pessoas saindo do campo, indo para a cidade. É claro que as cidades ainda não tinham condições de receber essas pessoas, as cidades eram insalubres, eram sujas, as fábricas eram insalubres, escuras, sujas, né? Mas aí eu tinha, por exemplo, uma revolução no modo de produzir. Antes a produção era lenta, e aí com o crescimento populacional eu precisei fazer uma produção maior. Na verdade, pessoal, a Revolução Industrial é uma demanda da sociedade. Vê que a sociedade antiga, ela não precisava de uma produção tão grande. Mas com o crescimento da população, a gente precisou produzir muito mais. Imagina que eu tivesse hoje que produzir blusas para toda a população mundial, roupa para toda a população mundial, ainda em artesanato. Será que seria possível? Então é uma demanda da própria sociedade, né? Então a gente tem um grande papel aí do capitalismo, né? Porque a partir de uma revolução industrial, eu tenho um grande desenvolvimento desse capitalismo. Esse capitalismo que é o sistema econômico que visa o lucro. Então a ideia é produzir muito através das indústrias para poder lucrar mais. E a indústria, pessoal, ela é capaz então de transformar matérias-primas em bens de consumo e bens de produção, tá? E aí eu tenho aí uma ideia, como eu falei para vocês, de ter um artesanato. Se a gente pensar no histórico, começou por um artesanato, depois a gente passou por uma manufatura e depois a gente passa por uma maquinofatura, que é o uso das máquinas. Eu vou explicar um pouco mais na frente essa diferença, tá? De artesanato, manufatura e o processo de maquinofatura. E aí, é claro que sem a indústria, eu teria uma capacidade muito limitada de produção. Isso, como eu falei para vocês, foi uma demanda da sociedade. Como eu tenho uma grande massa populacional, seria inviável eu fazer uma produção ainda, por exemplo, no artesanato. Ainda numa manufatura, que ela usa mãos e máquinas simples, seria muito difícil. Então, realmente, para uma demanda da sociedade, eu teria que ter indústria para produzir mais, tá certo? Galera, olha a diferença aqui, tá? Primeiro eu tenho o artesanato. O artesanato vai da Baixa Idade Média até o século XVIII, tá? Desculpa, até o século XVII.
Quais são as principais características aí do artesanato? O artesão fabrica todo o processo. Então ele vai da produção até a comercialização do produto. Praticamente ele faz só toda a produção. É claro que é algo mais delicado, é algo mais demorado. O artesanato geralmente é caro, porque é um produto que demanda mais tempo para fazer, ele leva mais tempo para fazer uma produção. Imagina fazer, por exemplo, uma rede toda ali feita através de um artesanato. É um produto mais caro. Mas um produto não tão valorizado, né? As pessoas até compram, mas se valoriza nem tanto essa cultura hoje, infelizmente, tá? O instrumento de trabalho eram ferramentas simples, né? Então se utilizava, por exemplo, agulha, linha. É bem simples aí a questão do artesanato. A manufatura inicia-se mais ou menos de 1620 até 1750, que é uma fase inicial do capitalismo. A gente chama essa manufatura, pessoal, de um estágio intermediário entre o artesanato e a maquinofatura. A diferença aí é que na manufatura você tem uma diferenciação de cargos. Não é apenas uma produção feita por uma pessoa só. A manufatura são várias pessoas que podem fazer essa produção e elas vão utilizar as mãos e máquinas simples, tá? Então, processo ainda com máquinas simples. Às vezes que no artesanato são ferramentas simples. Por exemplo, eu posso usar um martelinho. E na manufatura eu tenho máquina já, mas máquinas simples, tá? E aí eu começo a indústria a partir de 1750 e esse processo industrial vai até hoje. Então, a primeira revolução industrial, tudo inicia-se na Inglaterra. É claro que eu tenho aí um uso maciço de máquinas, de uso de fontes de energia, carvão mineral, petróleo, entre outras que a gente tem hoje, tá? E aí eu tenho, logicamente, uma produção em larga escala. Há uma divisão do trabalho e eu tenho uma especialização do trabalho. A grande diferença é o quê? O uso de máquinas. É claro que isso evoluiu. Hoje você tem um uso de uma robótica e hoje você tem máquinas que substituíram o homem. Então, infelizmente, esse sistema de produção industrial hoje, que precisa ser mais rápido, que precisa ser mais moderno, e com a indústria, por exemplo, utilizando robôs ou até inteligência artificial na quarta revolução industrial, se produz bastante. E aí eu tenho hoje não como utilizar muitas vezes o homem. Então eu tenho hoje um desemprego que eu chamo de desemprego estrutural, que é quando a máquina substitui o homem, ok? E aí causa desemprego. Galera, então eu tenho aqui um exemplo de artesanato. Veja aí que a artesã faz todo o processo sozinho, né? Aqui é um exemplo de manufatura. Veja que já existe uma divisão, tá? Aqui cada um já faz uma função. E a indústria moderna, que é quando eu já uso aí robôs. Veja que os robôs aí estão fazendo a produção dos carros, ok? Então, a industrialização, pessoal, ela transforma profundamente o espaço geográfico, é o que eu vou mostrar agora, tá? Quais são as transformações que ocorrem no espaço geográfico, tá? Dizem, né, que a Terra nunca sofreu tanto, né, com poluição, com a destruição que o homem faz. Se a gente comparar toda a destruição do passado com o surgimento da indústria de 1750 até hoje, dizem que foi destruída a Terra muito mais hoje, de 1750 para cá, do que todo o retorno da história. Então a gente houve muita transformação no espaço. Um primeiro exemplo, pessoal, que eu trago aí para vocês é a expansão das áreas agrícolas. Ou seja, a grande produção, fazer desmatamento. E aí, lógico, fazendo desmatamento eu estou transformando o espaço geográfico. Eu faço desmatamento para fazer a produção. Veja que a produção hoje é moderna também, uso de máquinas modernas. Principalmente monocultura, que é monocultura, uma produção de uma cultura única. Por exemplo, lá no centro-oeste do Brasil, produção de soja. Então, a monocultura. Eu faço isso em grandes lotes de terra, que eu chamo isso de latifúndios. Eu faço essa grande produção. Então, eu tenho aí, dentro desse processo, a exploração dos recursos minerais, né, para poder eu ter uma grande produção. Então, eu exploro recursos minerais, eu exploro os recursos agrícolas para poder produzir mais. Veja que eu estou falando do setor primário da economia. E a atividade industrial, que é setor secundário, ampliou, né, a sua produção, pedindo, logicamente, mais matéria-prima e mais fonte de energia. Porque à medida que o homem vai produzindo mais, eu preciso explorar mais ainda a terra, através aí, por exemplo, de matéria-prima. E também o uso de energia. Porque hoje, para produzir muito, pessoal, eu preciso utilizar muita fonte de energia. Que, na verdade, a gente tem um capítulo todo só para falar sobre isso. Então, eu não vou detalhar muito, porque o capítulo 3 do livro de vocês é só para falar de fonte de energia, tá certo?
Outro exemplo que eu trouxe para vocês, pessoal, é que, lógico, que hoje a gente produz muito mais, a indústria precisa produzir muito mais porque o homem também é consumista. Então, hoje nós somos muito consumistas, então eu acabo tendo que explorar mais o meio ambiente, ou seja, eu tenho que produzir mais alimentos, mais roupas, mais moradias, ferramentas, meios de transporte. Imagina que no passado as pessoas utilizavam menos roupas. Hoje eu preciso, né? A gente precisa de muito mais roupa, eu não quero usar apenas uma roupa, uma peça, duas. Então, acaba que eu forçando essa exploração da natureza para se produzir mais, tá? Esses produtos são destinados ao consumo e abastecimento das fábricas. Outro exemplo que eu trouxe para vocês, pessoal, é lógico que hoje a produção industrial sendo em maior escala, eu tenho um maior comércio, seja interno, seja dentro do país, quanto externo. Eu vendo muito para fora. Então eu vendo muito dentro de um país, mas eu vendo muito para fora. É claro que com isso eu tenho uma circulação maior de produtos. Se eu tenho uma circulação maior de produtos, eu tenho que criar uma rede e criar outros meios de transporte para fazer isso. Então, eu tenho que ter um desenvolvimento maior de um sistema rodoviário, de um sistema ferroviário, de um sistema hidroviário, de um sistema aéreo. Então, eles têm que ser muito mais eficientes, ou seja, aí eu estou já transformando o meu espaço geográfico. Ok, pessoal? Lógico, os primeiros países que se industrializaram, que se desenvolveram, também houve uma aceleração da urbanização. Gente, se eu tenho indústria, essa indústria, ela vai o quê? Chamar pessoas do campo, porque aí eu tenho um emprego. Então essa indústria ela vai ser um atrativo para as pessoas do campo. Então as pessoas saem do campo, vêm para a cidade em busca desses postos de trabalho. Mas não só por isso. A partir do momento que a indústria também ela cresce muito, ela vai fornecer maquinário para o campo. Quando o campo está com muito maquinário, eu também vou gerar desemprego no campo. As pessoas sem emprego vêm para a cidade. Então eu tenho esse fator que eu chamo de fator de repulsão. Eu tenho máquinas no campo que vão expulsar esse homem do campo para ir para a cidade. E é claro, pessoal, que nas cidades há um aumento do setor terciário, comércio e prestação de serviço. Por exemplo, um professor presta um serviço, é setor terciário, um médico presta um serviço, é setor terciário, e todo tipo de comércio é setor terciário. Então hoje você tem um inchaço do setor terciário nas cidades e eu tenho hoje um aumento do trabalho informal, porque eu não tenho emprego para todo mundo, de carteira assinada, e cresce o setor informal, que muitas vezes está no comércio, ok? Galera, e aí, para a gente finalizar a nossa aula, eu vou falar de 3 tipos de indústria, hoje nessa aula. Existem outros? Existem, mas aí eu vou deixar para uma outra aula, até para não confundir muito a cabeça de vocês. Então, nessa primeira aula, eu vou falar de 3 tipos, em outra aula eu falo de outros, tá? Galera, então eu tenho aí, por exemplo, 3 tipos de indústria que são baseados na natureza dos bens produzidos. Então, de acordo com aquele bem que foi produzido naquela indústria, eu vou dizer que tipo de indústria é. Então, eu tenho 3 tipos. Indústria de base. O nome já está dizendo o que é base. Base é que dá sustentação. É o início de tudo. Para eu falar de outras indústrias. Por exemplo, quando você pisa no solo, o piso da sua casa é a base. E aí eu preciso daquela base para poder fazer o restante da casa. Então é aquilo que dá sustentação. Então a base é o início de tudo. Então a gente vai explicar depois o que é a indústria de base ainda nessa aula, tá? Indústrias intermediárias, seria aí pela metade, e eu tenho indústria de bens de consumo, que a gente vai falar mais na frente também, a gente vai explicar essas 3 agora na aula, tá? Pessoal, o primeiro tipo a gente chama de indústrias de bem de produção, ou de base, ou também chamadas de indústrias pesadas. Então vem com 3 nomes. Cuidado! Geralmente eu vou chamar de indústria de base, mas no Enem ou no vestibular da UES, por exemplo, pode cair indústria de bens de produção. E eu tenho que saber que é a mesma indústria de base. Ou pode vir indústria pesada, que também é a mesma indústria de base. Por que eu chamo de indústria pesada? Porque é uma indústria que utiliza muita energia. Então, eu tenho que utilizar muita energia para essa indústria de base funcionar. Por isso que eu vou chamar de indústria pesada, ok? Galera, ela nasce na segunda Revolução Industrial. E qual é a ideia dessa indústria de base? Ela vai transformar a matéria-prima, principalmente minérios e recursos energéticos de origem fóssil,
em matérias-primas para outras indústrias. Ou seja, ela vai fabricar bens que serão utilizados por outras indústrias. Vamos entender melhor. Miguel, me explica melhor isso aí. Gente, vamos lá. Eu vou trazer aqui exemplos. O que é uma indústria de base? Eu vou pegar um tipo de matéria-prima e eu vou transformar isso em matéria-prima para outras indústrias, em outro tipo de matéria-prima. Por exemplo, refinarias de petróleo, como a Petrobras. Eu vou pegar o petróleo em estado bruto da natureza, vou refinar essa matéria-prima, esse petróleo, e vou transformar isso em óleo diesel, que vai ser usado em outra indústria, gasolina, que vai ser usado pelas pessoas, mas também em outra indústria, querosene, lubrificantes, que são usados pelas pessoas, mas também por outras indústrias. Metalúrgica. Eu vou pegar, por exemplo, um metal em estado bruto e vou transformar esse metal, que é uma matéria-prima que eu achei na natureza, em alumínio, em cobre, em ferro. Então essa é a ideia, tá? Então a indústria de base, ela precisa de muita energia para a sua produção. Químicas e petroquímicas. Tintas, verniz, fertilizantes, adubos. Então eu pego uma matéria-prima e faço uma transformação de um outro tipo de matéria-prima que vai ser utilizado por uma outra indústria ou pelas próprias pessoas, tá? Para reduzir os custos de produção, geralmente essas indústrias elas se instalam próximo a fontes de matéria-prima e também ferrovias e portos, para poder facilitar o escoamento da sua produção. Então é uma produção pesada, geralmente, gente, se utiliza muito fogo nessa produção. Olha isso aqui, ó. Aqui, se eu for pegar, por exemplo, um metal para transformar em ferro, em alumínio, eu vou utilizar essas caldeiras de fogo. Então é uma indústria pesada, é uma indústria que utiliza muita energia, indústria importantíssima no país. Segundo tipo de indústria, a gente chama de indústria de bens de capital, ou bens intermediários, ou também chamado indústria de equipamentos. Esse último nome facilita muito. Indústria de equipamentos, o nome já está dizendo, é uma indústria que vai fabricar equipamentos. Equipamentos que serão utilizados por outras indústrias, por exemplo, tá? Então, pessoal, essa indústria de bens de capital ou bens intermediários produz máquinas e equipamentos para todos os segmentos industriais, para todo tipo de indústria. Então, ele acaba sendo essencial. Por que eu chamo de bem intermediário? Porque ele nem usa muita energia e também não usa pouca energia. Ele usa de forma intermediária. Então, ele nem usa muito, nem usa pouca energia, mas precisa aí de energia, tá? Tendem-se a se instalar em grandes regiões industriais, onde se concentram as empresas consumidoras de seus produtos. Então, ele fica ali próximo de outras indústrias que vão consumir os seus produtos. Professor, me dê exemplos. Indústria de motor. Eu vou fabricar um carro, eu preciso de um motor. Então, eu tenho uma indústria de bem de capital, né, ou de bem de equipamento, que vai fazer esse motor para o meu carro. Máquinas. Toda indústria precisa de máquina. Então, eu tenho que ter uma indústria que fabrica máquinas. Ferramentas, que serão utilizadas pelo homem, mas também por outras indústrias. Eu preciso de ferramentas. Então, eu tenho que ter uma indústria para fazer essa produção de ferramentas. Tratores, guindastes, autopeças, esteiras. Então, toda essa produção é feita numa indústria de bens de capital, tá? Também chamada de bens intermediários ou de equipamentos. Lembrando por que eu dou os três nomes, porque o Enem ou o vestibular pode vir com um desses nomes. E eu preciso saber que cada um está falando da mesma coisa, ok? Pessoal, o terceiro ponto a gente chama de indústrias de bens de consumo ou indústrias leves. Essa é muito fácil. Indústria de bem de consumo, o nome já está dizendo, ela vai produzir alguma coisa para o consumo de alguém. Então, consumo do ser humano. E eu vou chamar ela de indústria leve. Indústria leve, por quê? Porque ela usa pouca energia. Então, ela é destinada para o nosso consumo, tá certo? Então, procuram também se instalar próximo a mercados consumidores. E aí ela espacialmente é espalhada porque todo mundo precisa de bem de consumo. Então, espacialmente, dentro do espaço geográfico, ela tem que estar em vários lugares, tá? Agora, pessoal, os bens de consumo, eles podem ser duráveis ou não duráveis. O nome já está dizendo, se é durável, é porque ele tem uma duração boa. Não durável, é porque ele não vai durar tanto tempo. Vamos entender um pouco sobre eles, tá? Gente, indústrias de bens de consumo duráveis. Produzem artigos de alta durabilidade. Agora, são produtos de alta durabilidade, mas nem sempre essenciais. Cuidado, tá com isso. Exemplo, indústria automotiva.
é um produto, um carro é um produto que vai ter uma certa durabilidade, né? Agora, é essencial? É algo que se eu não tiver eu vou morrer? Eu acho que comida é muito mais essencial. Então, gente, é lógico que é importante ter um carro, é importante ter uma moto, mas um carro e uma moto é um produto que é de consumo durável, mas não é essencial. Sem um carro e sem uma moto eu consigo viver, tá certo? Indústria de móveis, né? Móveis, importante eu ter, mas se eu deixar de ter algum móvel na minha casa, eu não deixo de viver. Né? Uma indústria é um artigo de alta durabilidade, um móvel vai durar muito tempo, principalmente se for um móvel, por exemplo, de madeira, mas que nem sempre é essencial. Eletrodomésticos, eletrônicos, computadores, artigos que têm uma alta durabilidade, mas nem sempre são essenciais. Por exemplo, se você não tiver um computador em casa, você não morre por isso, né? Claro que é ruim, é bom ter um computador, mas você não morre. Ah, eu não tenho um celular, professor. O celular é um artigo de alta durabilidade, mas ele é um artigo que também não é essencial, tá? Hoje no mundo moderno até é, né? Mas não é essencial, eu não vou deixar de viver porque eu não tenho um celular. Por que eu estou falando em viver? Porque olha a diferença de bens de consumo não duráveis. Eles produzem artigos de baixa durabilidade, mas são artigos chamados de essenciais. Veja bem, indústria têxtil. Dá para viver sem roupa? Não, né? Não sou nem índio, né? Então eu preciso de roupa. Deixa a televisão aqui, acabou de dar uma falha, mas vai dar certo. Alimentícia. Ah, sem alimento, professor, eu morro. Verdade. Aí eu tenho que ter alimento. Alimento é essencial. E não tem uma durabilidade, porque você faz uma feira, já acaba, eu tenho que comprar de novo. Então alimento eu tenho que me alimentar todo dia. Então não tem uma durabilidade. Indústria de bebida. Aí nem sempre eu estou falando de bebida alcoólica aí, né? Pode ser água. Então é importante, tá? É essencial. Indústria de calçado, eu preciso de calçado. Indústria de medicamentos, eu preciso de medicamento. Todos são produtos que não têm uma grande durabilidade, né? Mas são essenciais, por isso que são bens de consumo não duráveis. E aí, gente, vamos lá para a classificação da indústria moderna. Eu trouxe aqui um gráfico para mostrar para vocês. Então, por exemplo, o que é uma indústria de transformação? Ela transforma produtos naturais, matéria-prima, em produtos industrializados. Essa é a ideia. Fornece os recursos necessários a outras indústrias. Essa é a ideia. Foram as 3 indústrias que a gente mostrou. E a indústria mais comum. Então vamos lá. Como eu falei em outras aulas, eu vou falar de outros tipos. Então vamos lá. Ó. Indústria de bens de produção. Vamos aqui para a setinha. Ó. Indústria de base, também chamada de indústria de base, fabrica produtos que serão utilizados por outras indústrias. A gente viu isso, né? Lembrando que a indústria de base também é chamada de indústria pesada. Ela usa o quê? Muita energia. Indústria de bens intermediários. Aí vamos lá, ó. Produz máquinas e equipamentos, porque ela é chamada também de indústria de equipamento, que é utilizado por outras fábricas. Indústria mecânica, indústria de equipamentos, etc. Tá? Terceiro ponto, indústria de bens de consumo. Aí essa é dividida em 2, lembre-se. Pronto, antes disso, fabrica produtos que serão consumidos diariamente pelas pessoas. Aí eu tenho 2, não duráveis, bens consumidos rapidamente, e os duráveis, que são bem consumidos em um tempo relativamente longo. Lembrando que o bem durável geralmente nem sempre é essencial. E o bem não durável quase sempre ele é o que? Essencial. Então, pessoal, era isso a nossa aula de hoje. Vai ficar gravada no YouTube. Faça a leitura do livro, é uma aula importante. O Enem, os vestibulares gostam de cobrar indústria, então eu tenho que ter isso na ponta da língua, tá certo? Muito obrigado, saudades e se cuidem. Até a próxima aula. Obrigado, gente. Até a próxima.